Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 8 horas e 50 minutos, horário de Brasília, do dia 21 de agosto de 2019. Eu sou o Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo ele, o único e inigualável, abertura do mercado, abertura do Ibovespa, sim, com as notícias relevantes no Brasil, no mundo, cenário de commodities, vai entender a parte gráfica, vai saber como é que estão as bolsas ao redor do mundo, parte corporativa, tudo isso resumido, mastigado, sem economia, sem ficar botando gráfico na tela para enrolar mais do que explicar. Sou eu e você, simples aqui, trocando experiências para juntos crescermos e alcançarmos, sim, a nossa liberdade financeira. Então conte comigo nessa caminhada e vamos em frente, beleza? E agradecendo, obviamente, sempre a todos os grupos aí do Facebook que recebem de peito aberto a nossa live aqui, o Grande Julião, Economia Plural, o pessoal do Day Trade, Mini, Dólar, Índice, Opções, o pessoal do Forex, toda essa galera que acerta aí a parte de educação financeira, o pessoal de investimentos em geral, galera dos certificados CPA 10, 20 do Seacor. Grande abraço a todos vocês. Pessoal, grande PR Márcio, tudo bom, campeão? Depois me fale o melhor horário para você, a gente bate um papo, meu camarada. Agradeço muito pela participação de todos vocês, é sempre muito bacana, muito legal, muito interessante essa troca de experiência e conhecimento e poder passar um pouco do que eu vivo diariamente e também da experiência que eu tive em anos de instituições financeiras, beleza? Então vamos iniciando os trabalhos aqui, ainda não temos o nosso índice futuro hoje, estamos começando mais cedo, galera, rapaz, analista caiu da cama hoje, mas é por questões relevantes, a gente tem algumas reuniões, então para não deixar de ter essa abertura, a gente faz ele um pouco mais cedo, a gente antecipa e pode, não dependendo, ser aí um novo horário. Vamos ver ainda tem muita água para rolar, mas de antemão vamos fazer o fechamento de ontem, o que rolou relevante. Ontem tivemos aí uma queda de 0,25%, volume de 15,72 bilhões de reais, volume aí bacana, mas o que mais chamou a atenção foi o fundo do poço, quando nós chegamos a cair aí 1,5% praticamente, fomos lá em 98 mil, perdemos até o suporte de 98.200, perdemos 98,5, perdemos média de 20 do gráfico semanal, perdemos tudo que tinha direito e somente depois a gente começou aí a melhorar um pouco o cenário, a diminuir as perdas. Grande Reinaldão, um abraço para você, meu querido. E aí o cenário deu uma amenizada, né? Vamos dizer assim, lá fora nem tanto, mas aqui um pouco mais, e a gente veio fechar aí com uma queda leve com um sinal de potencial reversão. Potencial, precisa ser confirmado hoje, principalmente se a gente passar aí dos 100 mil pontos, aí o cenário melhora um pouco. Fechar acima disso, melhor ainda. Então temos um potencial aí que precisa ser confirmado no dia de hoje. Cenário internacional está melhor, bacana. A Ásia ficou mais estável, algumas leves quedas. Europa caminhando bem aí com relações à possibilidade já começando a ser precificada da taxa de juros norte-americana vir a cair. Hoje a gente tem a ata do Fed, a ata do Comitê de Política Monetária norte-americana, vai ser lida às 3 da tarde, óbvio, não computa as evoluções recentes de guerra comercial, dessa ampliação, esse acirramento de tensões por lá, mas é um termômetro de qualquer forma. Ainda vai ter uma noção um pouco melhor sexta-feira com outro discurso, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Mas hoje a gente já vai ter um belo de um termômetro do que poderá acontecer, né, com relação à evolução da taxa de juros norte-americana. 3 da tarde esse horário, então para tudo, 3 da tarde é um momento relevante, você precisa ficar atento e esperto com isso. Antes disso a gente tem 11,5 estoque de petróleo bruto e aí também tem aí as estimativas do mercado, vai ficar um pouco de olho, isso vai mexer obviamente com a nossa Petrobras e há uma estimativa de, no período anterior, veio uma alta de 1,6, o positivo, 1,6 milhões de barris, estão esperando uma queda de 1,4%. Grande Vinição, um abraço para você, meu querido. Então, esses são os dois fatos relevantes para pipocar aí, 11h30 e 3 da tarde,
não perca, fique atento e antenado com esses detalhes. Com relação à questão do dólar, ontem a gente teve aí um cenário de queda, 0,40%, foi fechar a 4,0516, o dólar recuou um pouquinho e hoje tem a possibilidade de recuar mais, porque o Banco Central vai voltar novamente com aqueles leilões aí de venda à vista para compra de swap futuro, então vamos ver como é que isso vai caminhar. Também existe a possibilidade de ampliar a queda, mas tudo depende aí também a parte da tarde, como é que vai ser essa questão aí dessa ata do FONC, que vai pesar ou positivamente para impulsionar a gente de vez ou para voltar o nível azedo e reverter esse potencial de alta que a gente tem pelo gráfico que foi montado na figura de ontem, beleza? Saldo dos investidores estrangeiros no apurado até o dia 16, é o mais recente que se tem, demonstrou aí uma saída forte, mais uma vez, dos investidores estrangeiros. Eles saíram só nesse dia com 871 milhões de reais, já estão somando só nesse mês de agosto uma saída de 9 bi e meio. Só para você ter uma ideia, do dia 12 ao dia 16 eles saíram com 4 bi e meio. É bastante coisa e está mexendo muito aí com o fluxo. A gente está muito próximo dos 20 bi, como ontem foi amplamente divulgado, mas quando essas informações são amplamente divulgadas é porque a gente pode ter um princípio de final desse espaço. Então, vamos olhar com calma, sem desespero. Quiseram botar nível de depressão, chegamos a ter um nível de pânico ativado ontem, mas vocês viram que o cenário mudou um pouco. Precisa de confirmação, para a gente ter um potencial realmente confirmado de alta no curtíssimo, mas é algo já para se olhar com mais carinho. Em correlação, grande Wanderson, tudo bem, campeão? Com relação aí aos saldos institucionais, eles estão comprados em 5,1 bi e o saldo deles somente nesse dia foi de 738 milhões de reais na compra. Pessoas físicas estão com um mês comprados em 3,8 bi no total e só nesse dia compraram aí 45 milhões. Aí foi mixaria, né? Não foi muita coisa, mas o que vem pesando é a questão dessa venda aí mais firme e forte por parte dos investidores estrangeiros. Vamos ver se esse cenário muda, né? Se essa questão modifica um pouco. Agora, entrando na seara dos mercados internacionais, como é que eles estão rodando efetivamente? A gente tem aí os futuros norte-americanos nesse momento batendo 0,69% de alta, o S&P 500, Dow 30 0,62% de alta, Nasdaq 0,75% de alta. Então os três aí rodando no positivo, um positivo até digno, né? Aguardando essas informações. A gente viu o Trump falando algumas coisas que mexem, obviamente, não tem jeito. E aí ele falou que alguém deveria ou tinha de enfrentar a China, que foram anos aí, digamos, de questões injustas, né, de roubos, vamos botar aí, vamos grosseirizar logo o negócio. Grande Ed, seja bem-vindo. E aí alguém tinha que enfrentar, e ele está enfrentando e sabia que poderia afetar as questões no curto prazo, não só a economia, mas como também os mercados, mas alguém tinha de fazer isso e ele está fazendo e não tem problema. Saíram algumas análises de que essa guerra comercial ainda está um pouco distante de terminar e pode somente ser encerrada lá nas eleições de 2020. Ou seja, pode ser interessante para o Trump carregar essa guerra aí no colo até a questão de eleição e dar um ponto final próxima à eleição ou já na eleição, porque aí, dependendo do acordo que seja feito, e ele está buscando um acordo que seja muito positivo para os Estados Unidos, se conseguir isso, ele pode sim ficar aí como quase um pulo de 10 para ser reeleito. Então tem questões políticas também rodando e vontade de não deixar a coisa acontecer por agora. Então isso daí é algo também para se analisar e avaliar com cuidado. Fato é que o que ele falou, que as coisas estão evoluindo, mas ele quer que evolua mais e é aquele esquema. Não tem pressa, não tem correria, não tem agito, vai rodar, vai deixar o negócio rodando aí no piloto automático. E foram anos aí de enganações, como ele mesmo falou. Então, vamos ver como é que as coisas rodam com isso. Com relação à Europa, a gente viu aí, novamente, né? Agora tem o Boris Johnson, novo primeiro-ministro, depois que a May saiu fora. Boris Johnson vai conversar com Angela Merkel hoje. Ontem conversou com Macron. Vamos ver como é que as coisas vão rodar. Foi lá na França, bate-papo ontem, hoje na Alemanha. Como é que pode ser aí essa saída do Reino Unido da União Europeia? Ele está buscando aí fazer o pezinho de meia para sair tranquilo, o pé de meia no sentido de
alinhar aí as pontas para ver se sai de uma maneira tranquila e serena. Vamos ver se isso aí executa, mas é uma calmaria somada aí ontem com a renúncia do Conte lá, o primeiro-ministro italiano, depois da pressão do Matteo Salvini, e aí vamos ter um novo governo de coalizão provavelmente lá, o negócio estava meio rachado, então isso está aliviando também. E soma essa questão aí, como eu falei, da projeção, a expectativa que se tem nessa ata, que venha demonstrar aí um cenário mais suave, um cenário mais tranquilo de queda para a taxa de juros. Vamos ver, qualquer coisa diferente disso pode azedar o humor, mas a galera está trabalhando com isso aí. E S&P 500 VIX, índice do medo, 6,57% de queda, 16,35%, demonstrando esse potencial de entrada mesmo nos mercados de ações globais no dia de hoje. Com relação à Europa, DAX da Alemanha 1,23 positivo, FTSE 100 da Inglaterra 1,12 de alta, CAC 40 da França 1,57. Eurostoxx 50 com probabilidade das médias dos mercados europeus 1,30 de alta. Com relação aí à Ásia, Japão, Nikkei 225 0,28 de queda, Xangai 0,01 de alta, Shenzhen 0,06 de baixa e China 50 0,04 negativo. Com relação à parte de commodities, temos aí o ouro 0,43% de baixa, 1.509 dólares e 15 centavos, petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, subindo acima da região de 60 doletas, aí 61 dólares e 5 centavos, 1,70 de alta, uma alta bacana. Temos aí o WTI 1,35 de alta, referência nos Estados Unidos somente por lá, 56 dólares e 90 centavos. Enquanto isso, o dólar nesse momento abriu aí 4,0288, 0,60 de baixa. E Bitcoin criptomoeda 5,21 de queda, 10.162 dólares. Minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian. Na China, os contratos futuros vencimentos em janeiro de 2020 deram uma chinelada para baixo forte no dia de hoje, menos 4,30%, 589 yuanes e 50 centavos. Mais um dia aí indigesto para o minério. Vamos ver se cirurgia, se o setor de mineração aqui nosso consegue pegar carona na possibilidade de alta que a gente tem. A gente está com o índice futuro aí batendo 1% de alta, ele acabou de abrir. Vamos ver se isso é o suficiente para dar força aí para a Vale, para superar essa questão de minério aí feio no dia de hoje também, para as outras empresas aí de siderurgia no geral. Agora, adentrando a parte gráfica, que é o que relevante vamos falar agora, Ibovespa com relação aos suportes, a gente tem aí resistência, um beijo no coração, meu tio. A gente tem resistência, como eu falei, na região de 100 mil pontos, conseguiu superar, a gente busca 100.500, depois 100.900, onde está a média de 8 períodos no gráfico diário. Conseguindo romper essa região, podemos ter caminho para 101.900. Parte de suporte, a gente tem aí mantido a região de 99.200 pontos. Se vir a perder, a gente pode voltar aí a 98.500, depois 98.000 e aí 97.600. Então tem esses pontos aí para baixo. E se quiser dar muita coisa, 95.200, onde está a média de 200. Grande Diógenes, seja bem-vindo também. Então esses são os pontos para você guardar no seu coração referente aí a Bolsa, o nosso Ibovespa. Falando aí a respeito de Vale 3. Vale 3 agora, vamos lá. O ativo, nesse exato momento, ele fechou ali a R$ 43,84. Não deixou uma das melhores figuras, mas, como eu falei, vamos ver se ele conseguir aí, principalmente passar dessa região de 44,50. A gente pode, 44,65, onde está a média de 8. Pode engatar um potencialzinho melhor aí de alta até região de 45,10, depois 45,50 e aí sim caminharia para 46, 46,31 e 47, onde está a média de 20. Parte de baixo não conseguiu aí superar essa barreira de 44, 44,50, essa região toda aí que envolve de 44,50 a 44,70. A gente tem aí o potencial de ver esse ativo recuar na perda de 43,51 novamente para 43,20, 42,90 e aí depois pega aquele cenário 42,70, 42,40 e pode chegar a 41,81. Então
esses são os pontos aí para você monitorar para baixo. Com relação a Petri 4, último ativo para a gente comentar no dia de hoje, 24,02 foi o seu fechamento. O ativo deixou uma figura melhor de projeção do que a Vale e, principalmente, se conseguir aí passar dos R$ 24,20, ganha um fôlego, uma caminhada interessante para R$ 24,50. Depois de R$ 24,50, R$ 24,80 e aí caminho para 25, 25,10 e depois aí 25,50 e 25,84, onde está a média de 20. Parte de suporte perdido, região de R$ 24,00, não tem muito jeito, R$ 23,90, R$ 23,65 e R$ 23,48 ali mais ou menos. Depois desses R$ 23,48, o negócio pode degringolar um pouco mais aí, querer voltar ali próximo da região de R$ 23,20 depois R$ 22,80, R$ 22,60. Fechadíssimo? Então, pessoal, eram esses os detalhes, bem resumido, bem mastigado para vocês no dia de hoje. Anotem, desfrutem, tendo dúvidas, coloquem, chame no privado, botem aí nos comentários. Querendo saber de outro ativo, também coloca aí. Sou muito grato pela participação de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom dia, bons trades, bons negócios e até amanhã. Tchau!